Agora para e pensa só, tá? Jesus tá caminhando na cidade e aí uma multidão tá seguindo ele, uma multidão tá oprimindo ele, uma multidão tá acompanhando ele. E aí no meio dessa multidão de pessoas boas, pessoas ruins, cegos, doentes, né, leprosos, enfim, um monte de pessoas que estavam atrás de Jesus, uns para ouvirem Jesus, outros para procurarem algo para acusá-lo, outros porque realmente queriam ter um contato com Jesus e outros apenas estavam ali para criticar e fazer o que achava que tinha que fazer, ou tirar algo de Jesus, né, buscar algo de Jesus, a cura e toda essa questão. E aí, tem uma pessoa no meio dessa multidão que ela é baixinha. Zaqueu, a Bíblia fala que ele era um publicano. Ele era um homem de baixa estatura, mas ele queria ver Jesus. Só que devido à multidão estar na sua frente, ele não conseguia ter acesso a Jesus. O que ele fez? Ele correu, ele foi, ele achou uma árvore e subiu, porque ele queria ver Jesus. E aqui a primeira coisa que eu achei maravilhoso era porque ele sabia o que ele queria ver Jesus. Só que não bastou só querer. Ele agiu, ele correu, ele subiu, ele fez algo para ver Jesus. Outra coisa, questão número 2, ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele era chefe dos coletores de impostos. Então, provavelmente, ele coletou impostos muito tempo, subiu de cargo e agora ele era chefe dessas pessoas que coletavam impostos. Ou seja, ele era detestado pela sociedade, porque você lembra que eu já comentei aqui que as pessoas não gostavam dos coletores de impostos, porque eles cobravam, o governo mandava eles cobrarem 5, 10 reais, vamos dizer assim, eles iam lá e cobravam 60, 70 e reembolsavam o resto pra eles, ou seja, eles eram ladrões da sociedade, e aí a sociedade não gostava deles. Então Zaqueu, ele era uma pessoa rejeitada também. E aqui, o que não deixa de me surpreender a cada novo dia que eu me sento aqui para ler a palavra de Deus, é porque Jesus, vendo, ele vê o que acontece, ele vê o coração das pessoas que estavam ali ao redor dele, e ele sabia, assim ó, no secreto, o que cada uma daquelas pessoas queria extrair dele naquele momento. Só que ao mesmo tempo que ele via o coração da multidão, ele também viu o coração dessa pessoa que era rejeitado pela sociedade e que queria vê-lo. Ele para embaixo da árvore, e aí eu fico imaginando aquela cena maravilhosa de todas as pessoas ali, imaginando por que ele parou aqui, né? E aí Jesus olha para a árvore e diz: Zaqueu, desce porque hoje eu quero ficar na sua casa. Então, o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava mostrando para todos ali que ele tinha autoridade e ele escolheu usar essa autoridade para ficar onde? Para ficar com aquela pessoa, aquele homem que era rejeitado por todos. A escolha de Jesus, e ele escolheu honrar esse homem que escolheu ver Jesus. E, na opinião das pessoas ali, Zaqueu ele era um pecador, Zaqueu não era digno de ter Jesus na casa dele. Agora, algo de esplêndido aqui, Zaqueu devia ter, porque Jesus escolheu ficar com Zaqueu, escolheu ir para a casa de Zaqueu. Jesus não escolheu ir para a casa de um chefe lá dos fariseus, dos bons, dos grandes, dos líderes, dos que tinham cargo. Ele foi para a casa do pecador. Ele conhecia Zaqueu. Zaqueu, no momento em que entendeu que estava recebendo a presença de Jesus, a primeira coisa que ele fez, diferente do jovem rico lá que se prendeu nas riquezas e Senhor, eu sigo a lei e tal, vende teus bens. Não posso, não, eu prefiro ser rico, e saiu longe de Jesus. Zaqueu, a primeira coisa que ele fez, ele entendeu que para ele receber essa presença era tão importante, algo ele sabia, algo ele entendeu de diferente, que ele se propôs a se relacionar com o próximo. Qual foi a primeira coisa que Zaqueu disse? Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver, eu vou dividir os meus bens, eu vou compartilhar. Até hoje o que eu fiz foi errado, eu roubei, agora eu vou dividir com o meu próximo, eu vou devolver. Você compreende? Como são pequenas atitudes que nós pegamos no nosso dia, que nós entendemos nesse relacionamento com Jesus, que nós vamos permitindo ser mudados no nosso profundo, no nosso íntimo, mas nós temos que querer. Zaqueu quis. Ele escolheu, ele subiu ver Jesus, ele andou, ele deu os passos que eram necessários ele dar. E aí Jesus para nesse momento e fala o quê? Hoje houve salvação para essa casa. E aí imagina toda a multidão de santarrões ali, dos crentes que eram melhor que os outros, ouvindo essa frase que Jesus fala, porque esse homem também é filho de Abraão. Peraí, filho de Abraão sou eu, que sou escolhida, que sou a crente, que sou a religiosa. Esse pecador não é digno de ser chamado filho de Abraão. Jesus falou que ele também era considerado filho de Abraão, ou seja, eu vim para todos. E aí ele conclui falando o quê? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Houve salvação na vida de Zaqueu por um passo de fé
que ele deu, por uma decisão que ele tomou. E foi como consequência da sua atitude de querer dividir, de querer compartilhar, de fazer a vontade de Deus, que houve mudança na vida de Zaqueu. Eu e você, todos os dias, temos que fazer escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. Nós temos que, todos os dias, escolher fazer a vontade de Deus e não a nossa. Escolher dar o passo que é necessário que nós demos todos os dias, para que sim, Jesus venha para curar a nossa vida, restaurar a nossa vida, curar o nosso coração, restaurar o nosso coração, as nossas emoções, as nossas dores, as nossas feridas. Jesus quer trazer para nossa vida aquilo que nós precisamos, a salvação para nossa casa diariamente. Depende de mim e de você e das nossas escolhas. O que nós temos escolhido hoje?